Como ocorre a evolução da doença de Parkinson? Eu sou Gustavo Frank, eu sou médico neurologista, doutor em medicina interna e professor universitário. E hoje eu vou contar a jornada do paciente com doença de Parkinson. Geralmente a doença se inicia muitos anos antes de aparecer os primeiros sintomas, como tremor ou rigidez. Ela pode se iniciar apresentando apenas como um intestino preso, que a gente chama de constipação. Este pode ser o único dos sintomas por anos. Depois de algum tempo, o paciente pode apresentar alterações de sono, chamado distúrbio comportamental do sono REM. Os pacientes que apresentam esse distúrbio do sono tendem a se manifestar com sono, dormindo, apresentando sonhos vívidos e mexendo muito, dando chutes, socos. Este é o mais comum. Além disso, é comum o paciente se queixar de dificuldade para sentir cheiro, o que a gente entende e chama como anosmia ou hiposmia. Ele pode apresentar também sintomas psiquiátricos, alterações do humor, como transtornos de ansiedade, distúrbios de depressão, que podem ser leves, discretos ao longo do tempo e principalmente nessas fases antes do período motor. Os sintomas motores, que têm a ver com o movimento, a gente, em geral, diagnostica no consultório de uma maneira bem objetiva, avaliando o paciente. Os sintomas motores se manifestam na forma de bradicinesia, que é a lentidão do movimento, que a gente avalia através de manobras simples, a rigidez, que a gente também avalia movimentando os segmentos corporais da pessoa, e tremor. Tremor não é uma condição, então, necessária para o diagnóstico. O tremor ele pode acontecer, é comum que isso aconteça, está presente em 2/3 dos pacientes com doença de Parkinson. Quando está presente, ele se manifesta através de um tremor de repouso, no qual a gente tem uma pessoa relaxada, quase sempre distraída, e ele piora. E quando a pessoa exerce o movimento voluntário, faz o movimento, esse tremor ele cessa. Então é muito comum a pessoa falar assim: eu não tenho tremor, e fazer assim com a mão para mostrar. Na verdade, isso é uma característica da doença de Parkinson, que é o tremor parkinsoniano, que ele acontece em repouso, em que a pessoa está distraída, ele aumenta, e quando ela movimenta, ele diminui ou até mesmo acaba. Isso é importante para que a gente entenda que durante o ciclo da evolução da doença, esses sintomas acontecem. Ao longo do tempo, a doença progride invariavelmente e muitos sintomas outros podem surgir, além de ter piora desses sintomas que a gente descreveu agora. Por isso é fundamental que a gente entenda que esses sintomas acontecem, porque quando eles acontecem de maneira sutil, muitas vezes a gente não vai identificar. E na dúvida, a gente deve conversar com o médico. Durante essa jornada do paciente, muitas vezes ele vai em outros médicos, como médicos relacionados ao sono, médicos psiquiatras, às vezes até mesmo um gastroenterologista por conta do intestino preso. Todo mundo que tem intestino preso deve ir no médico neurologista para avaliar se tem Parkinson? Com toda certeza não. Mas nessa jornada, esses sintomas tendem a apresentar. Da mesma forma, se eles não estão presentes, quer dizer que eu não tenho doença de Parkinson? Também não. Na dúvida, a gente conversa com o médico e a gente deve avaliar criteriosamente cada caso. Grande abraço!